Amados, minhas saudações e um ótimo domingo a todos. Conversando com Deus, proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 7, verso 1 e seguintes. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns dos escribas que vieram de Jerusalém reuniram-se em torno de Jesus e viram que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos sujas, sem as lavar. Os fariseus e todos os judeus eram apegados à tradição dos antigos. Não comiam sem lavar com cuidado as mãos. E, quando voltam do mercado, não comem sem ter feito a higienização. E há muitos outros costumes que observam, por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhe: por que os seus discípulos não observam a tradição dos antigos? Comem o pão com as mãos sujas. Jesus disse-lhes: Isaías, com muita razão, profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me cultuam, porque ensinam doutrinas e preceitos humanos, deixando os mandamentos de Deus. Vós ficais presos à tradição dos homens. Jesus chamou de novo a multidão e dizia-lhes: Ouve-me todos e entendei. Não é o que entra de fora pela boca que contamina o homem, mas o que sai de dentro para fora do homem. Isso é o que contamina o homem, porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez, todos tipos de mazelas humanas. Todos estes vícios procedem de dentro. Palavra da salvação. Queridos amigos, vamos refletir este santo Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz o ponto-chave deste Evangelho, que aquilo que entra de fora para dentro não é isto que contamina o homem, mas aquilo que sai de dentro para fora. Uma antiga denúncia do profeta Isaías foi mencionada por Jesus neste evangelho de hoje. O profeta teve a perspicácia de perceber a incompatibilidade entre o culto praticado no Templo de Jerusalém com a violência, com as injustiças que eles praticavam na cidade. Quer dizer, deixava as coisas essenciais de lado e se preocupava com detalhes da lei.
Na verdade, a contaminação do homem, quando nós comemos com as mãos sem lavar, sem a higienização devida, nos vai contaminar o corpo, a parte física. Mas eles confundiam tudo e misturavam a parte física com a parte espiritual. O que é a essência é a parte espiritual. Evidentemente que nós vamos fazer nossas refeições, nós lavamos as mãos para não nos contaminar com vermes, esse tipo de coisas. Mas eles misturavam com as leis fundamentais também para o espírito. E nada a ver com isto. Então o profeta teve essa inteligência para perceber que eles eram incompatíveis. O louvor que proclamavam com os lábios, falavam, discursos bonitos, não correspondiam às maldades praticadas com as mãos. Eles falavam uma coisa e praticavam a maldade. Falavam em bondade, mas praticava a maldade. O apego exagerado das leis judaicas e tradições religiosas não chegavam a gerar conversão no coração deles e no coração do povo que o ouvia. Acontecia algo semelhante com uma parte dos fariseus no tempo de Jesus. Não vamos generalizar, dizer que todos os fariseus, mas acontecia algo igual a essa comparação que Jesus fez. A veneração dos fariseus às normas legais dava vazão às suas más intenções. Quer dizer, as suas mazelas humanas praticavam maldade em pretexto da tradição. Usavam tradição como pretexto para ferrar o povo, para assim prejudicar o povo. Hoje, infelizmente, vemos também isso, a exemplo do nosso STF, Supremo Tribunal Federal, usando a Constituição imperfeita para favorecer o comunismo, para favorecer a bandidagem e prejudicar o nosso povo decente, nosso povo honesto, de caráter, que honra a Deus, que honra a família, que honra os valores sociais. Eles usam brechas na Constituição, que já foi feita mesmo com essa má intenção, para prejudicar o povo, prejudicar aqueles que querem as coisas corretas e as coisas que Deus aprecia, que Deus gosta, que Deus ama. A exemplo de hoje, se repete os mesmos acontecimentos que acontecia na época de Jesus com uma boa parte dos fariseus. Jesus não estava nem aí com regras, com normas dos homens. Ele obedecia, porque ele sempre foi humilde e teria que obedecer às autoridades humanas. Mas Jesus percebia as falhas enormes que havia nas regras, nas normas e nas leis do judaísmo. Então Jesus se preocupava sim com a essência da alma, com a essência do espírito. Aí está o grande conflito no que Jesus pregava, que ia de encontro com os interesses dos poderosos. A lei do faraísmo era muito mais imperfeita do que a nossa Constituição hoje. E mesmo hoje nós sofremos com a nossa Constituição, imagina naquela época, subdesenvolvida. Aí se revela hoje o que são por dentro essas pessoas. Revela naquela época e revela hoje o que as pessoas têm por dentro. Pessoas do mal, que andam na contramão do que é sensato. Anda na contramão do bom senso. A lei diz isso, sim, mas tem que ter bom senso para ser julgada. A gente é leigo, não sou formado em direito, não sou advogado, mas não somos trouxas. Os brasileiros não é mais bobo, não são mais enganados com essas pessoas que falam com eloquência, uma linguagem técnica, para assim
deixar as pessoas admiradas. Ah, o cara é intelectual, o cara fala, o cara é sábio. Quem sou eu para ir de encontro com essas pessoas? Então as pessoas pensam assim, falando, mas as pessoas não é mais boba. Ainda mais depois da abertura para o mundo através da internet, através das redes sociais. Nós percebemos as falhas enormes que tem nesses homens que dirigem o nosso país. A piedade exterior, era uma fachada de um mundo interior cheio de perversidade naquela época e hoje. A observância inescrupulosa, normas de pureza mostrava-se inútil, pois não chegava a atingir seu verdadeiro objetivo. Tornar as pessoas internamente puras para Deus era impossível, porque eles pregavam a falsidade e a hipocrisia. Não só pregavam, como viviam a falsidade, vivia a hipocrisia. O discípulo do reino, no pensamento de Jesus, faz o caminho inverso dos fariseus. Sua preocupação maior consiste em não deixar contaminar pela malícia que brotam do fundo do coração. Pouco lhe importam as coisas exteriores. Para Jesus nada importa. Para o verdadeiro discípulo de Jesus também não importa as coisas exteriores, e sim a interior. Pois é de lá que sai todo tipo de maldade ou tipo de bondade, é do coração. Comer sem ter lavado as mãos é menos importante do que sentar-se à mesa e partilhar o pão com os necessitados. Que adianta eu higienizar minha mão tranquilo, defendendo o meu corpo físico da doença, depois ser maldoso de coração. Eu tenho que ser as duas coisas. Ter boa higienização física para não ser contaminado, para não pegar doenças, mas acima de tudo, higienizar a minha alma, o meu espírito. Ser muito atento na limpeza das louças, dos talheres, só se tem sentido se tiver o respaldo de uma vida centrada na prática do amor e na prática da justiça. Senhor Jesus, não permita-me que me iluda buscando a pureza exterior. Precisamos sim ser limpos, mas de corpo, alma e coração, quanto a que te agrada, a que te provém do meu interior. Amém. Deus abençoe você.